Olá, bem-vindos ao podcast Desbussolados. Hoje eu vou começar a nossa apresentação com uma metáfora. Vamos lá? Imagine um espelho que não reflita apenas o seu rosto, mas que decifre as suas sombras mais profundas. Um ouvinte silencioso que não julga, que não cansa, que está disponível inclusive à meia-noite, no meio de um ataque de pânico, ou quem sabe, quando o mundo parece desabar. A inteligência artificial chegou no divã. Aglaíse, o que é que você acha sobre isso? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Essa foi a pergunta que trouxe a gente bastante burburinho lá no nosso grupo, né? Será que a inteligência artificial vai um dia substituir um profissional que escuta o outro ser humano, o psicólogo, um psiquiatra ou até mesmo um terapeuta? Isso a gente trouxe para a nossa discussão e uma amiga até trouxe para a gente que ela tentou fazer uma experiência e ela jogou para o chat que ela já vem se relacionando há algum bom tempo, acho que tem mais de um ano, uma pergunta, e ela trouxe o seguinte questionamento: será que, quais são os pontos, pelo que a gente vem se relacionando, ou que você vem me conhecendo, quais seriam os pontos de falha que eu venho me sabotando? Foi a pergunta que ela fez, e ela disse que ficou impressionada com a resposta. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Eu sei que a IA responde a gente, mas será que ela está nos escutando realmente? O que você acha, Adri? Olha só, hein? Boa noite, gente. Se ela está nos escutando ou não, de verdade, eu não sei. Eu sei que quando qualquer coisa que a gente pega hoje para fazer, que seja no celular, no computador, automaticamente depois a gente já começa a perceber uma chuva de informações relacionadas àquele assunto que a gente estava buscando. Mas eu, como boa mineira, quando começamos a pensar em trabalhar sobre esse tema da IA, eu não pensei duas vezes em buscar a própria IA, e aí eu perguntei para ela, por que não utilizar a inteligência artificial para a terapia psicanalítica? Que tem muita gente utilizando, a gente já sabe, mas aí eu fiquei realmente com essa pulguinha atrás da orelha. Por que não utilizar? E ela me respondeu, por que não utilizar? Ela disse que a terapia psicanalítica ela não é capaz de substituir o papel de um terapeuta ou psicanalista treinado e qualificado. E aí ela é completa. A terapia psicanalítica ela envolve uma relação terapêutica profunda e complexa entre o clínico e o paciente. E a inteligência artificial ela não consegue replicar essa relação importante. E pensando na relação entre o paciente e o terapeuta, né? A gente volta lá atrás, lá nos primórdios da psicanálise, quando Freud começou a falar sobre o inconsciente e o trabalho que ele começou a desenvolver sobre o inconsciente. Como que a inteligência artificial vai dar conta de abordar sobre essa relação terapêutica profunda? Será que alguém consegue pensar nisso hoje? Ou será que isso vai ser algo para um futuro? O que vocês pensam? Ou talvez um futuro próximo? Dri, eu acho que o futuro ele está chegando. Na verdade, nós já estamos vivendo esse tempo, certo? E acho que nós temos que ter a consciência que a IA ela é uma excelente ferramenta, tá? Se o Edgar falou, meia-noite vai escutar uma pessoa no pânico, de repente ela pode servir, sim. Ela pode estar lá em escuta desse momento pânico daquela pessoa, mas ela foi programada por pessoas, né? E ela não tem condição de. O nosso professor Forbes, ele falava que o psicanalista ele tem que ter um bisturi muito preciso, né? E esse bisturi ele não vai nunca para o IA. Um trabalho de escuta, um trabalho que você pode com logaritmo programar, né? Uma repetição, uma escuta onde ele vai conhecer, mas ele não vai, como o terapeuta tem condição de uma forma criativa ou de uma escuta analítica precisa, fazer a pergunta na hora certa, fazer com que você realmente possa entrar num trabalho mais profundo, onde vá mexer no seu inconsciente, nas coisas que você não fala, né? Então, acredito que a IA ela existe, está aí, já é presente, já é real, né? Nós podemos tentar ver
ter um olhar analista, de pesquisador, de ver como utilizar da melhor forma possível em qualquer que seja a profissão, como uma ferramenta de trabalho, onde a gente tem até que se reestruturar para ver como utilizar bem e cada vez melhor essa ferramenta, mas não no sentido de substituir. Di, mas e quando a gente pensa na questão dos riscos, na questão da segurança, né? Se a gente perguntar para a própria IA, ela fala que os bate-papos, eles são privados, mas as conversas, elas podem ser lidas pela equipe se houver necessidade de acessá-las, por motivo de segurança. E a gente cada vez mais escuta falar de ataques cibernéticos. E aí é onde que fica a questão ética da terapia na inteligência artificial. Eu concordo contigo, Dri. Pois é, a questão ética, eu acho que é um dos pontos mais preocupantes e relevantes para que a gente possa usar essa ferramenta de uma maneira positiva, né? Como auxílio, então, você diz? Ela Sim, não seria uma ferramenta única. Não, mas ela ferramenta... é programada pelo profissional, tá? Ela pode ser utilizada pelo profissional, mas não no sentido de substituir o analista. Ele pode ter a escuta, várias escutas e, vamos dizer, e com uma supervisão, ou com o profissional vai e escuta, sempre vai precisar do profissional para escutar e fazer a interferência dele. Você falando isso me lembrou de uma frase que eu gosto muito, que é do Paul Tudor Jones, que ele fala que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, talvez tenhamos que caminhar para isso. Com ela, nem querer substituir a máquina, de forma alguma. A diferença entre o insubstituível e o exclusivo tem uma diferença. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não vamos substituir o profissional, não vamos substituir a pessoa. Acho que, de repente, a questão é até essa. Por onde passa? Se a IA tem a informação, se ela detém toda a informação e ela consegue fazer essa leitura, essa pesquisa muito mais rápido, com mais precisão do que a gente, o que resta para a gente, né? E eu acho que vai atravessar isso que a Di está falando, desse criativo, mas também para ter essa escuta empática de perceber, né, dessa elaboração psíquica do que a gente tenta captar do que não está dito, do que não está presente na fala, né, do que escapa desse inconsciente. Não à toa, quando eu vou nomeando, se a IA poderia substituir tantos profissionais como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eu acabei deixando de fora o psicanalista. E aí, acredito eu que será alguém difícil de ser substituído, porque essa escuta analítica, ela passa por uma escuta flutuante de algo que escapa da fala desse analisando, né? Como escutar algo que escapa? Acho isso interessante, porque se a IA nos conhece pelo que a gente transmite, como ouvir do que não é dito? Por exemplo, como analisar um sonho, né? Como analisar questões que ela deixa no lá, que ela troca o nome. Como que ela vai fazer essa análise, né? E fico pensando do que está dito por detrás, porque a gente também ajuda como um ego auxiliar, vai ajudar a ter recursos psíquicos, a ter algo fora desse psiquismo, que vai ajudar ele a pensar. E aí você vai dizer, sim, como ajudar com o psiquismo, né? Outro psiquismo sem estar presente. Esse humano ajudando nessas análises. E eu acredito, ainda mais, né, fazendo aqui um complemento ao que vocês estão falando, que o mais importante é justamente isso, quer dizer, como você analisar aquilo que não é dito, porque geralmente a plataforma ela vai aceitar aquilo que você já vai dando para ela, né? Quando a Glaise fala da atenção flutuante, como que você vai captar isso por meio de um algoritmo? E ainda digo mais, complementando, no caso de crianças, né? Como a Klein tinha esse enfoque
infantil, né? Como que fica uma análise de criança? Você não pode colocar uma criança na frente de uma máquina para ser analisada, né? Então, eu acho que existe campos, independente de ter a inteligência artificial como ferramenta para te ajudar em diagnósticos, em um trabalho mais amplo, mas existe ainda algumas barreiras. Primeira delas, que eu concordo plenamente com vocês, como a Diana falou, da questão da privacidade, né? Onde vai parar essa informação com todos esses hackers que existem hoje? Quem vai ser responsabilizado no caso de uma informação super sensível que vai chegar às pessoas erradas? O que essas pessoas vão fazer com essas informações? Como que a gente vai lidar com a parte das crianças? Logicamente que tem crianças hoje que não têm acesso à internet por uma questão de imposição dos pais mesmo, para ter um limite desse acesso ansioso, automático que a internet traz. Então, assim, tem muitos campos ainda que não imagino, pelo menos a curto e médio prazo, que a inteligência artificial vá nos substituir, né? O que é que vocês pensam disso? Pois é, Edgar, eu acho que você colocou a criança, eu acho que vamos separar, porque, de fato, a terapia com criança já requer um cuidar e uma proteção ainda mais especial, né? Então, mas voltando à questão da ética, a gente tem que saber que o computador, a máquina, ela é programada pelo homem. Que homem é que programa? Qual é o interesse dele? Ele programou para atender a que interesses, vamos dizer assim. Quem está dominando? Quem quer dominar? Então, qual é o objetivo dele, né? Então, assim, é bem perigoso, é onde a gente tem que realmente estar bem atento, né? Qual a intenção de quem está programando? Porque qualquer máquina, ela é programada. Mesmo que ela tenha uma capacidade de conclusão, bem avançada, né? Uma inteligência bem superior, vamos dizer assim, mas nunca... De acúmulo, né? Acúmulo de análises. Acúmulo de análises, inclusive, né? Combinações, aquilo que é alimentado, combinações. Algoritmos e tal. Mas, mesmo assim, ela foi programada por alguém para cumprir um propósito, com um objetivo, para servir um certo objetivo. Então, de fato... Tem um interesse por trás. Esse interesse, exatamente. Isso aí é o que mais nos preocupa. Eu tirei a criança de lado para a gente poder conseguir ver esse foco de uma maneira bem responsável, né? Bem clara. E aí, quando entra a criança, aí é outro patamar de preocupação. É a formação dela, ela já está em outro nível de preocupação, né? E quando eu falo de criança, eu incluo aí também os adolescentes, porque a gente tem um contato de adolescentes com a tecnologia muito maior que a gente possa imaginar. E o adolescente, por natureza, tem uma ansiedade acima da média, tem a questão que eles gostam de respostas rápidas, prontas, justamente por essa questão de ansiedade. Então, você imagina a construção de uma sociedade de adolescentes que vão ser influenciados, de certa forma, porque são eles que estão usando numa velocidade gigantesca essa questão de teste que está vindo hoje. Está havendo demais essa questão do teste, análise de respostas, de conflitos, alguns que nem existem, mas que são testados para ver como a máquina vai responder. Então, para mim, é um caminho sem volta. Mas, de novo, eu concordo plenamente com o que a Diana falou, a Adriana também, de que a questão ética deve ser observada e é preocupante. Se você até não teve tiver... aquele caso, né, Edgar, aquele caso da Universidade de Zurique, que fez uma pesquisa utilizando a IA com um grupo acho que é do Red Users, tentando convencê-los a trocar de opinião, e a IA foi muito mais convincente, conseguiu, e depois que eles conquistaram o que eles estavam buscando, que eles revelaram que estava sendo manipulado pela IA, e eles ficaram pé da vida, porque eles disseram que eles participaram de um experimento que eles não tiveram autorização para poder ser realizado, né? E
é totalmente antiético, né? Utilizar dessas pessoas para serem influenciadas sem a vontade delas de estar conscientes ou não. E quanto que pode ser manipulado, por exemplo, uma análise ou uma terapia de uma criança ou de um jovem, né? A gente não tem esse parâmetro, como é que vai ser essa análise, né? Exato. E outra questão que eu acho interessante também, algo que alguns psicanalistas, principalmente os psicanalistas mais contemporâneos, eles se utilizam da contratransferência. Acredito eu que um paciente que vai em busca de uma inteligência artificial, ele já traz uma transferência para esse equipamento que ele acha que tem suposto saber e que vai poder ajudá-lo de algum lugar. Mas Ótimo. me pergunto, e essa máquina que não sente, ela vai conseguir utilizar da contratransferência como ferramenta no seu atendimento, entendendo essa contratransferência para tentando ser empático. É lógico que a empatia fala de estar nos sapatos do outro, né, no lugar do outro, mas também do que ela percebe daquele lugar que a pessoa se coloca, do que ela sente. E a máquina não sente. Então, como vai ser essa dinâmica? Vai ser só um espelhamento do que a pessoa traz? Ela só vai refletir? Ela só vai projetar o que ela está percebendo do que o outro está dizendo? Mas e a implicação? Acho que a Di trouxe essa questão também. Como implicar o sujeito na sua própria queixa? O Freud já dizia, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E como vai trazer esse espelhamento para a pessoa? Porque replicar a pergunta, tá, a pessoa vai falar assim, a minha responsabilidade é que eu sou vítima, eu estou sofrendo aqui, tá? A gente já ouviu da dor, mas como é que vai ajudar a pessoa, ao invés de dizer, eu me senti vítima pelaquela pessoa? Não, eu fui vítima daquela pessoa e eu me senti vítima nas mãos daquela pessoa, porque ela troca, né, o foco. A máquina vai ser possível de ajudar nessa implicação? O que vocês acham? Pois é, aí é onde entra justamente, vamos tirar o foco do analista, vamos colocar para uma grande cirurgia, na área da medicina, tá? A máquina está sendo substituída? Não, ela está sendo uma grande ferramenta, né, para em todas as áreas da medicina. Ela faz com precisão? Faz, com maior precisão do que o ser humano, ok? E a gente aceita isso, e os médicos, eles estão cada vez somando, né, compondo na sua qualidade do seu serviço com o auxílio daquela ferramenta, daquela máquina. Mas vamos para o analista. Existe a transferência? Existe. Vamos dizer que a pessoa está lá, está aberta e colocando todos os seus problemas, as suas questões. Mas como que a pessoa que está escutando, que não é uma pessoa, tá? Que não tem... Quando a gente fala experiência, é diferente. Eu falei da máquina na medicina, porque a medicina ela pode repetir várias vezes, e ali ela vai conseguindo a precisão, e vai acertando cada vez mais. Mas na psicanálise é muito subjetivo. A gente não sabe qual é acertar, pode ser o outro lado. Né? Não é aquela direção que estava tudo programado. O outro lado, a visão, o sucesso ou a grande sacada pode estar exatamente no inverso. Né? Mas será que esse ponto não é porque a gente precisa definir a diferença entre psicoterapia e psicanálise? Que muita gente ainda confunde e talvez não entende bem essa diferença, e talvez relacionada à psicoterapia, a IA pode sim ser uma boa ferramenta, e talvez até substituída, não sei. E se for comportamental, também a psicologia comportamental... Substituído versus ferramenta. Porque a psicoterapia é uma abordagem muito mais curta. Ela vem para resolver alguns problemas mais específicos, enquanto a psicanálise ela vai num processo um pouco mais longo, é mais aprofundado, investiga um pouco mais... né, se fosse, por exemplo, testes de profissão, aqueles testes que são para você encontrar respostas exatas, ali está bem, ela vai atuar com maior precisão, porque ela já está, ela pode aplicar quantos 1000 testes por dia,
ela pode Ela não atender cansa. quantas mil pessoas por dia, se for nessa linha. Como é que Já chama aquele já- teste para tirar a carteira de motorista? Psicotécnico. De habilitação? Também, eu acho que seria Psicotécnico. interessante também, né? Sim. Então, para além do tipo da terapia ou da análise, seria também interessante olhar o tipo de paciente. Será que ela vai dar conta de separar qual é o paciente que está ali? Porque você ir procurar, falar, quero fazer um teste, sei lá, para vocacional, ou vou tirar uma carteira de motorista, tá? Mas, por exemplo, um paciente que chega com uma urgência psíquica, né? Aconteceu algo para ele, causou muito transtorno, algo pontual, né? E ali tem que ter um pronto socorro emergencial. De repente seria interessante ter alguém à disposição a 24 horas por dia, a qualquer hora, né? De repente seria interessante. Mas eu fico pensando também, fala, Di, ela voltou. Você falou a pergunta do Edgar. Isso. Com a ansiedade do adolescente, ou com a ansiedade de uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ela vai ter a quem procurar, e essa pessoa vai lá ficar escutando e juntando. E a gente sabe que, mesmo na psicanálise ou em qualquer outra, a linguagem estrutura o pensamento. Uma forma é uma ajuda. É alguém, é uma companhia para a pessoa ficar conversando, né? Agora, com certeza, esse tratamento, essa intervenção, ela não pode ser completa, porque ela tem que passar realmente, acredito que mesmo tendo toda essa transferência da pessoa, que não vai ter uma contra-transferência à altura, tá? Para dar continuidade a um trabalho, pelo menos na psicanálise. Aí volta a resposta para a Adri, né? Pelo menos o que a gente está querendo. Di, eu fico pensando... Pode falar. Vou falar. Eu fico pensando se a IA, por exemplo, ela, nesses casos, acho que ela vai trazer uma sustentação ali psíquica, né? Que vai trazer uma contenção. Mas... para além desses casos emergenciais ou pontuais, né, que já tem algo que ele vai buscar, né, que já tem um interesse nessa busca online, fico pensando, quando você diz que ele não vai dar conta contra a transferência, por exemplo, de trazer uma sustentação simbólica, né, que ele trabalha com metáforas, né, vai trabalhar com humor, né, com esse lugar irônico, né? E o Ele vai dar pode trabalhar. silêncio, E o silêncio, enigmas, principalmente. Isso vai depender silêncio. de tudo como vai ser programado. Então, ele pode ser treinado, certo? O algoritmo por reconhecimento de padrões. Então, ele vai reconhecer padrões e identificar por sinais. Esse mesmo... Os sinais, como os psicólogos são treinados. Olhou para cima para o lado direito é uma coisa, olhou para cima para o lado esquerdo é outra. Então, todo esse treinamento que o ser humano tem, a IA tem e melhor, ela vai usar tudo de uma vez só, coisa que o ser humano não vai conseguir buscar esse banco de dados. Mas e o corpo? O corpo, a gente tem um corpo fantasmático, né? Porque o simbolismo da minha dor não é a mesma da dor que a Adri sente. Se eu digo que, não sei, eu estou com dor no ombro, a Adri pode dizer assim, eu estou carregando do mundo nas minhas costas. Mas a Adri pode dizer, não, eu me sinto muito inferior ao outro, por isso que eu sou tão corcunda. E como fazer essa interpretação se não passar pela pessoa, né? Porque a gente não tem uma simbolização como dos sonhos. Sonhar com água quer dizer, sei lá, água, abundância, sei lá. Pode ser, mas depende da pessoa. Depende. Né? É muito subjetivo. E outra questão da subjetivação, né? Ela pode ser programada com uma subjetividade, porque ela vai falar do tempo dela. Mas ela vai ter que ser programada no Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, diferente lá da China, diferente do Japão, né? Porque cada lugar tem a sua leitura,
né? Ela tem o seu glossário, ela vai dizer de lugares diferentes de expressão. Consegue. Porque antes de você entrar e começar a sessão ou a utilização do sistema, você vai dizer de onde você é, a sua idade. Então, ele vai pegar os padrões daquela idade, os padrões do local que você mora, que já estão lá em um banco de dados, e vai jogar todos na interpretação do seu movimento. Porque vai ter uma mas câmera, eu posso... uma câmera. Não, eu queria fazer um relato da minha experiência. Como é que foi? Entrei na IA, fiz a pergunta igual a nossa amiga fez, né, sobre essa questão. Era uma IA que eu estava interagindo, não mais de um ano, mas era assim, pouco tempo, acho que 4, 5 meses. Eu também tenho esse meu lado mineiro desconfiado. Falei, deixa eu ver o que ela vai dizer, né? E fiz a mesma pergunta em relação desse ponto que estava negando, vamos dizer assim, né? O que ela estava percebendo, né? E aí eu achei interessante, ela foi para um caminho que realmente dizia de mim. E aí eu falei, tá, e eu até comecei a ficar assustada. Só que um ponto que eu achei interessante, que eu não sei como é que vai fazer para poder lidar também, ela quis combater o meu sintoma, sendo que para a psicanálise, o sintoma que ela foi lendo ali, que eu estou dando de nome de sintoma, mas para mim era um mecanismo de defesa, eu avisei, eu falei, olha, você está querendo combater o meu mecanismo de defesa, e ele está estruturando o meu psiquismo, eu querendo debater com a IA. Eu falei, e ali eu tô me estruturando, é onde eu estou me apoiando, me defendendo. Se você quiser combater a minha defesa, eu vou ficar à mercê e despreparada, e eu não vou dar conta de me sustentar psiquicamente. Como você vai tirar uma defesa minha? Aí ela falou, você está falando sobre defesa, mecanismo de defesa? De mecanismo de defesa inconsciente? Eu falei, sim, é mecanismo de defesa inconsciente, e isso está estruturando o meu psiquismo. Ela falou assim, então você quer saber mais sobre o mecanismo de defesa? Eu falei, não, eu não quero mais saber de outros mecanismos de defesa. A gente estava conversando sobre o meu. Ela se perdeu, ela estava combatendo algo que eu tinha como suporte, ou seja, é como se eu tivesse, sei lá, com uma muleta. Ela queria arrancar minha muleta, porque eu falei que estava com problema de andar, e eu estava usando uma muleta. Ela queria tirar a muleta, e aí quando eu perguntei, ela começou a falar, existe muleta, sei lá, de ferro, de madeira. Ela se perdeu na conversa dela. Você tem que saber qual foi a IA que você usou, entendeu? Porque são diversos tipos, se for uma IA paga, se foi uma IA gratuita. Então, tudo isso conta. Porque a IA paga, certo? Ela tem um treinamento maior, ela tem um banco maior de dados. A IA gratuita, ela vai se perder mais fácil. Mas aí pronto, aí tem também, aí tem a IA do Google, a Gemini, então tem a IA, tem várias IAs que são treinadas. Qual que você mais gosta? Boas, depende do que você vai fazer. Porque o Claude, ela é melhor na programação, o ChatGPT já é melhor em textos. Então depende muito Tera, do tipo de IA. Você já testou o Tera? Terapeuta? Não. Eu achei interessante. Só que é bem comportamental. Para comportamental, olha, arrasou, viu? Foi super interessante a interação dela. Ela tem uma abordagem, ela tem um glossário, o que ela tem de suporte por trás para poder ajudar, auxiliar nesse. Eu ouvi muito assim de amparo, de holding, né? De contorno, da ajuda mesmo para apoiar para a pessoa se sentir amparada. Achei o suporte sensacional. Muito bom. Então, o que é que acontece? Essas IAs, elas são agentes que você vai dar antes um comando para dizer, você é um terapeuta que faz isso, isso, isso e isso, e você não pode fazer isso, isso, isso e isso. Então, ela já vai saber o que pode e o que não pode fazer. É diferente de você chegar no IA, abrir um chat e começar a conversar com ela. Você não deu os comandos para poder... Meu comando vai ser assim, ó. IA,
Que se diga fica esquecida por trás do que se dizem que se ouve. Arthur Dito, Lacan. Pode ser que ela entenda. E o Lacan diz que não é para ser entendido. Como é que faz? Ainda vou botar assim, o Lacan diz que não é para ser entendido. Ela vai dizer, tá. E aí? E o que é que você quer com isso? Pois é. Ela vai te responder. Ela vai te responder. Quero saber se... De alguma forma ela vai te responder. Eu quero saber se ela vai conseguir fazer essa diferença. Pode o quê? Ela pode fazer a diferença. Tudo vai depender do comando, do prompt que você colocou para ela. Porque então você é um entusiasta. Você não coloca, sou, e vejo que ela trabalha muito mesmo. Tem muita gente que bota os serviços burocráticos para ser feitos pela IA, passar um e-mail, fazer os relatórios no início da manhã, pegar um relatório no sistema dele, certo? Tem um sistema que tem toda a movimentação de uma empresa. Então ele pega um relatório do jeito que você programou para ela fazer o relatório, então todo dia de manhã ela lhe manda o relatório. E o relatório do silêncio? Será que ela vai dar conta? Porque a gente não tem um silêncio, a gente tem vários silêncios. A gente tem o silêncio que a gente tem que deixar refletir, mas tem o silêncio que tem que dar amparo, porque senão a pessoa se desestrutura. E aí? Mas então, ela vai fazer essa identificação comportamental através de uma câmera, vai ser só das palavras. Então você vai precisar de uma câmera. Ela vai fazer a leitura facial da pessoa. Não só facial. Então, se teu ombro está mais baixo, ela vai identificar se está mais alto, se o nariz, a cabeça. Vai depender do nível de botox que a pessoa tiver. Vai depender do prompt que vai ser dado. O Elcio, como percebemos, super entusiasta. Eu imagino que, como eu citei anteriormente, é um caminho sem volta. Com certeza, daqui a... Isso é fato, Edgar. 6 meses, 2 anos... já vai ter se aperfeiçoado muito mais em muitas frentes e outras questões éticas vão ser trazidas à discussão. É um assunto que vai valer o amadurecimento, que entra numa área, de certa forma, muito perigosa, vamos dizer assim, porque é diferente de você prescrever. Eu imagino que no caso de um psiquiatra, vai ser mais difícil uma IA atender uma pessoa para dar um determinado medicamento. Mas não digo que seja impossível. Vai ser mais difícil hoje, na realidade que nós estamos vivendo. Daqui a um tempo, eu não sei como que vai ser isso. O que me acalenta a alma é imaginar que não é porque a inteligência artificial vai ter uma base de dados gigantesca que ela vai ser mais assertiva em silêncios, em questões muito pessoais, em traumas, naquilo que não seja dito também. Então, tem muitos caminhos ainda. Imagino que a gente vai trazer esse assunto em futuras discussões e até fazer um comparativo daquilo que a gente está falando hoje e do nosso programa, por exemplo, em algum futuro, que a gente vai se ouvir falar e falar, olha como a gente pensava, olha como a gente está pensando hoje. Eu acho que essa é a graça da vida também, e a graça de ser humano. Então, eu não sou tão otimista quanto o Elcio, mas também não sou pessimista de achar que ela não vai dar conta de uma série de coisas que hoje só são dadas pelo humano. Mas ela não vai substituir a questão da empatia, da conversa, do olho no olho. Acho que isso aí, dependendo da cultura, né? A nossa cultura brasileira requer muito isso. Requer a conversa, requer o olho no olho. Mas tem outras culturas calor humano. O calor humano, mas tem outras culturas que eles fazem tanta questão. Então, pode ser que substitua nesse momento. Com criança, eu acredito que não, porque precisa de um suporte maior. Pelo menos uma supervisão, né? Crianças e adolescentes, eu diria, dependendo da idade do adolescente. Até porque trata-se de uma construção de um psiquismo, né? E para construir um psiquismo, precisa de um humano com um outro humano. Sim. Mas me parece que uma pergunta que fique, então, já que eles têm a informação, o que resta para a gente? Me parece que, de uma certa maneira, a gente tem uma questão que fica já um tanto quanto explícita, que é esse humano, que humano. Traz essa validação desse outro humano, do que fala também de uma ética, porque não usar o outro humano
não objetivar o outro humano, não manipular. Acho que passa por esses lugares aonde a gente consegue, quando estar com outro humano, ser somente outro humano. Como a gente falou, passa pelas crianças, mas passa também na nossa relação. Essa ética de colocar no lugar do outro e tratar como a gente gostaria de ser tratado. A empatia, né? Concordo plenamente. Tem uma questão, em cima do que a gente estava colocando aqui, vamos dizer que ela vai acontecer, a IA está entrando, e aí a gente começa a aceitar, porque o seguinte, é melhor do que nada. Então, como ela faz e está atendendo o maior número de pessoas e está satisfazendo, está tendo resultados, algum resultado, é melhor algum resultado do que nada. Então, é melhor do que nada a gente ter o atendimento pela IA. Aí, aos poucos, ela vai dando o resultado de muitos, se a gente for ver a quantidade de pessoas que precisam de terapia e que nem podem pagar, a IA poderia fazer um trabalho atendendo muitas pessoas. Aí você, aos poucos, vai, ao invés do é melhor do que nada, aí começa, é melhor do que qualquer outra coisa. Isso é uma questão que o professor Belo, né, da USP, colocou, né, num dos estudos dele, a preocupação deles lá, porque você vai entrando, vai aceitando, então, é melhor do que nada. Então, vamos estar atendendo, estar resolvendo, vamos lá, é melhor do que nada. E depois a gente passa, é melhor do que qualquer outra coisa, porque começa a dominar, a atender, a dar resultados. Que resultado? Aí fica aquela questão, mas está dando algum resultado, principalmente no mundo que a gente vive, no mundo onde o que está interessando é se o estresse, o burnout, as pessoas que estão produzindo, elas estão estão sendo atendidas para poder produzir mais. A gente vive num mundo onde a gente quer produção, a gente quer, e aí ele encontra essa brecha, de fato, tem algum atendimento, tem algum resultado. Elcio, e a IA também trava na terapia? Trava. Com um sorriso bonito. Foi. Basta não ter internet. Boa. Mas se ela travar, quer dizer que significa um corte lacaniano? Isso vai depender de quem está recebendo. Quem tá como recebendo, que você vai lidar? Ali como ignorância. Imagino que não. Como lidar? Mas eu gostei da colocação da Glaís. Será o corte lacaniano, quer dizer? Então, não cair na armadilha. O finalzinho não cair na armadilha. Começando, é melhor do que nada, para depois evoluir e ficar melhor do que qualquer outra coisa. Então, a gente não quer chegar a isso, porque a gente sabe que, de fato, a IA não substitui o homem. Essa, eu acho que foi por mais qualidade que ela chegue, ela não vai chegar à nossa criatividade e à nossa subjetividade de analista num tratamento. Bom, eu acho que por hoje já chegamos aqui aos 46 minutos. Para dar um desfecho, novamente, eu vou terminar esse nosso bate-papo de novo com uma metáfora e depois a gente se despede e agradece realmente a todos que estiveram conosco até o momento. A interpretação para mim fica o seguinte: será que um algoritmo pode entender o que o Freud descobriu nos sonhos, o que o Lacan decifrou no desejo, ou que a Melanie Klein revelou nas entranhas da mente infantil? E mais, será que essa máquina pode substituir o abraço terapêutico de Winnicott ou a escuta sensível de Ferenczi? Nós temos muitas, como diz a Glaise, nós temos uma subjetividade gigantesca. Então, ainda, apesar de já estarmos no futuro, como disse a Diana, esse futuro que já se apresenta dessa forma, nós temos muitas questões ainda a serem vivenciadas e alimentadas para a própria inteligência artificial. Eu aproveito para agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de quem esteve conosco até agora. Por favor, se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o like se vocês gostaram do que nós trouxemos nesse podcast. Muito obrigado e até o próximo.